Mas que maravilha. Agora, já que você falou aí de Santa Cruz e de Leme, porque Santa Cruz é a cidade irmã daqui de Leme, que já logo uma vai estar juntinho da outra, né? Sim. Emendar, a gente fala, porque cada vez mais está se aproximando. Santa Cruz é uma cidade muito querida, por isso que a gente fala irmã, né? Eu adoro a cidade de Santa Cruz, adoro as famílias que moram em Santa Cruz. Então, vamos contar aí um pouquinho quem é que foi... Quem surgiu primeiro? Não houve a galinha, mas Leme ou Santa Cruz? Sim, quem existia primeiro aqui na região era Santa Cruz da Conceição. Uhum. Já em 1836 já existia Santa Cruz. Era chamado de freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Santa Cruz. E aqui é porque existia uma diferença na época. Existia a divisão administrativa, política, e existia a divisão eclesiástica, que é a divisão da igreja. Então, por exemplo, todas as pessoas que moravam aqui em Leme, né, no bairro dos Lemes, como era conhecido na época, eles frequentavam a igreja, faziam os registros de batismos, casamentos e óbitos na paróquia de Santa Cruz da Conceição. E você sabe que eu fui buscar documento de antepassados meus, tem certidão de... Agora, então, eu estou entendendo. Certidão de óbito e de casamento que eu precisava... Me informaram que estava no cartório de Santa Cruz. Isso, porque Leme ainda não era uma freguesia, nem uma cidade, nessa questão política administrativa. Eu entendi o porquê disso, porque eu não entendi o porquê disso. Sim, poucas pessoas têm conhecimento disso. Uhum. É muito interessante. Então, aqui, quando Leme surgiu, aqui, voltando, recapitulando, né? Uhum. Santa Cruz era uma freguesia, ela era um povoado em 1836, porque ali existia uma estrada que ligava Rio Claro a Pirassununga. E eles estabeleceram uma igrejinha ali, que era a invocação de Nossa Senhora da Conceição. E ali começou a desenvolver um comércio e as pessoas começaram a se estabelecer ali, pequenos fazendeiros, né? Uhum. E a partir disso que foi surgindo a cidade de Santa Cruz, a freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Santa Cruz. Em 1876, Santa Cruz foi levada à freguesia, que era a menor liberdade, autonomia política na época. Você poderia eleger vereadores, você poderia eleger juízes de paz. Seria hoje assim igual o Taquari e o Caju. Uhum. Não é um município, mas consegue, tem distrito de paz, tem cartório, essas coisas. Sim. E Santa Cruz tinha uma paróquia, já tinha um cemitério, já tinha toda uma estrutura de uma pequena vila. Sendo que o que acontece? No ano de 1875, por volta de 1875 e 76, a Companhia Paulista de Estrada de Ferro, ela recebeu autorização do governo provincial para construir uma linha ferroviária que ia ligar Cordeiro, que hoje é Cordeirópolis, ao Porto do João Ferreira. Porto do João Ferreira hoje é Porto Ferreira, porque lá tem o rio Mogi Guaçu, então existia esse homem que chamava João Ferreira que fazia o transporte de pessoas de uma margem do rio a outra. Então a Companhia Paulista queria construir esse ramal ferroviário até Porto Ferreira. Só que para até chegar lá ao Porto do João Ferreira, teria que passar por diversas regiões. E uma região no projeto dos engenheiros, era passar na freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Santa Cruz. Que era para passar lá. Era para passar lá. Santa Cruz. E era algo muito aguardado por eles lá. Uhum. Só que daí, devido à influência do Barão de Souza Queiroz, que era proprietário da fazenda Creciúmal, que era uma das maiores fazendas aqui da região, e acredito eu que o Barão de Souza Queiroz era um dos homens mais ricos do Brasil na época, e senador do Império. Ele era um dos acionistas majoritários da Companhia Paulista. Entendi. E ele conseguiu fazer que alterasse o trajeto e passasse pelas terras de Manuel Joaquim de Oliveira Leme. Manuel Leme. Que é hoje a cidade... Manuel Leme, como muitos conhecem. Mas o nome dele é Manuel Joaquim de Oliveira Leme. Ah. Ele era filho de um português, de José Joaquim da Silva Leme, que se estabeleceu em Pirassununga em 1808, que ajudou a criar a cidade de Pirassununga. Ele foi juiz de paz. E esse José Joaquim, ele se estabeleceu num bairro chamado bairro Ribeirão do Meio,
onde surgiu a cidade, onde surgiu depois a Fazenda Palmeiras, né? Porque o pai dele morre, ele compra a terra de ele compra as terras de todos os irmãos e ele cria essa Fazenda Palmeiras. Quando ele morreu, a Fazenda Palmeiras tinha em torno de 760 alqueires de terras. Ela compreendia 2 municípios, né? Ela fazia divisa com 2 municípios, Pirassununga e Araras. Onde nós estamos aqui, que é a nossa região aqui era a Fazenda Palmeiras. Ela subia até essa região acima da Escola Newton Prado. Então ela fazia divisa tanto com Pirassununga e Araras. Então, é uma fazenda muito grande. Então, provavelmente, essa intermediação política e econômica entre o barão e o Manuel ocasionou na transferência, na mudança dos trilhos para que passasse na fazenda, nas terras de Manuel Leme e depois nas terras do Barão de Souza Queiroz, que surgiu a estação de Souza Queiroz. Infelizmente, Santa Cruz não tinha fazendeiros de calibre econômico, que eu falo, para iniciar essa briga, para que não alterasse. Infelizmente, eles perderam essa briga, porque o que eu pude observar nos anais da Assembleia Legislativa é que lá só existia médios produtores rurais, não existiam grandes produtores rurais. Então, eu até encontrei no jornal da época alguns moradores questionando como que pode colocar uma estação ferroviária no meio do nada. Gente, porque aqui é o meio, na época aqui era nada, aqui era só café. Então você vai instalar uma estação ferroviária com telégrafo, que era um meio de comunicação mais avançado para a época, que você conseguia falar com qualquer lugar do mundo. Isso é um grande avanço. Sim. Uma estação ferroviária, o trem trouxe progresso, trouxe crescimento econômico. Onde é que Leme cresceu e Santa Cruz você vê que ela parou. E com isso, quando há o início da primeira instalação, quando começa a construção da estação, aí vem o Manuel Gomes Neto, que era de Santa Cruz, que é o Manuel das Tábuas. Ele começa a fornecer subsídios para os trabalhadores da Companhia Paulista que estava construindo a ferrovia. Aí começa a haver o quê? O primeiro ponto de desenvolvimento urbano da cidade de Leme, que é em volta da estação. Aí começou esse comerciante a realizar comércio, e assim começou a surgir a cidade de Leme. O bairro dos Lemes, que inclusive o imperador Dom Pedro II, quando ele passou aqui, ele fala que aqui tinha somente 30 casinhas, porque ele teve que parar na Ponte do Roque para fazer a realimentação da locomotiva. Então, você vê que Leme surge a partir disso. Infelizmente, Santa Cruz foi preterida, né, da passagem da estação ferroviária lá em Santa Cruz.